Pessoal, tem uma notícia muito boa para vocês. Acabou de sair essa notícia, é fresquinha. Vocês sabem que eu estou sendo perseguido pelo Tribunal de Contas da União num processo em que se questionam as diárias da Lava Jato, que foram regulares, legais, e ainda se busca, além de dizer que foi ilegal, quando toda a área técnica, toda a auditoria que foi ilegal e irregular, o ministro Bruno Dantas tenta dizer que foi ilegal e irregular. Além disso, ele tenta me vincular quando eu não concedi, não autorizei e não usufruí dessas diárias. Eram para outras pessoas que vinham trabalhar em Curitiba. Ou seja, não tem nenhuma relação comigo. E como a gente já explicou outras vezes aqui para vocês, o ministro Bruno Dantas está tocando esse processo em cima de nós, passando por cima de todas as regras. Aí já teve a nosso favor todos os pareceres da área técnica, dos servidores públicos concursados, da auditoria interna do Ministério Público. Aí já teve a nosso favor decisão de primeira instância da Justiça, mas ele segue, ele insiste nisso e agora saiu um parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. E o Ministério Público, um órgão independente, de novo, um procurador concursado que trabalha no Tribunal de Contas da União, ele veio de um parecer muito legal, muito consistente, em que ele fala três coisas. Ele fala, em primeiro lugar, que as diárias da Lava Jato foram legais e regulares. Em segundo lugar, ele fala que se fossem irregulares, não teria nada a ver com os procuradores da Lava Jato ou com o Deltan, mas sim isso seria de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Mas, mais uma vez, ele fala que foram legais e regulares. Se fossem irregulares, aí seria do Procurador-Geral da República e não do Deltan. E mais, ele cita um caso igual esse, parecido com esse, em que o Tribunal de Contas já julgou contas relativas a juízes que trabalham junto ao Supremo Tribunal Federal, em um caso parecido, e disse que era tudo legal e regular. Ou seja, o Tribunal de Contas está atuando contra nós, da Lava Jato, de modo contrário ao modo como o Tribunal de Contas da União atuou em outros casos. E eu quero destacar alguns trechos aqui desse parecer para você conhecer o parecer, tá? Lá na página 6 desse parecer, o procurador do Tribunal de Contas da União, ele vem e fala o seguinte, olha, ainda que se achasse que foi irregular, que quebrou a economia, esses gastos que foram feitos, ainda que fosse, o que não é o caso, como ele já vai dizer, mas ainda que fosse, isso seria, o único que teria responsabilidade por esse caso, seria, diante das suas atribuições legais e regimentais, seria o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. E ele fala, ó, não tem como imputar os demais responsáveis nos autos, ou então o procurador-chefe da Procuradoria da República no Paraná e os membros que atuaram na Lava Jato em Curitiba, incluindo o coordenador, Deltan Martinaz Zagnol, responsabilidades próprias da área da administração. Ou seja, quem estava atuando lá nas investigações e processos não tem responsabilidade sobre questões administrativas, como diárias e passagens. Ele deixou isso muito claro, mas não foi só isso. Gente, ele foi além. Ele, como eu disse para vocês, ele veio e disse o seguinte. Opa, deixa eu descer um aqui. Ele disse o seguinte. Ele disse que, nos termos das leis brasileiras aqui, não há como caracterizar irregularidade na conduta de Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República. E nem em 2014, nem nos 3 anos que seguiram, após a constituição da Força Tarefa da Lava Jato, quando da sua gestão à frente da Procuradoria-Geral, a ponto de julgar irregulares as suas contas. Ou seja, foi tudo regular, mais uma vez. E aí ele segue, tem mais 2 trechinhos aqui que eu quero destacar para vocês. Lá no final, na página 12 do parecer, ele vem e fala o seguinte. Ele fala, este membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ao defender a inexistência de débito nessa tomada de contas especial, ou seja, foi tudo regular, ante a legalidade da concessão de diárias e passagens questionadas em sede de licitação, bem como diante da legitimidade do usufruto das referidas vantagens por seus beneficiários, destaca que aplicou esse parecer em homenagem ao princípio de isonomia, aplicou nesse parecer uma compreensão similar àquela que adotou em outro processo. E aqui ele está falando que esse outro processo do Tribunal de Contas tinha uma situação parecida e essa representação foi considerada improcedente, ou seja, lá as contas foram julgadas regulares em uma situação igual, parecida com a da Lava Jato, e na Lava Jato, por consequência, se ele quer ser coerente, lógico, correto, ele também vai julgar, ele também considera, também dá um parecer dizendo que toda a atuação da Lava Jato foi regular. Agora, o que chama atenção nesse ponto é que o próprio Tribunal de Contas, na situação similar, disse que as contas eram regulares, eram legais. Então, por que agora o ministro Bruno Dantas está querendo ir para cima da Lava Jato e cobrar os procuradores por coisas que o próprio Tribunal de Contas, em outros casos, já achou regulares e legais? Bom, como eu já disse para vocês, essa é uma questão que tem que ser feita para o ministro Bruno Dantas. Agora, como a gente sabe, o ministro Bruno Dantas estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, ele é aliado político, é apadrinhado de Renan Calheiros, e o que a gente vê é hoje, num contexto maior,
uma reação do sistema político contra a Lava Jato, contra quem combateu a corrupção. Então, hoje, pessoal, a gente teve uma grande vitória em que esse procurador do Tribunal de Contas, ele deu esse parecer de modo muito firme e consistente, falando: a atuação da Lava Jato, mais uma vez, foi regular, foi legal. Se fosse irregular, essa questão não tem nada a ver com o Deltan, mas, de novo, a atuação foi legal, foi regular, e ele opinou pelo arquivamento desse caso. Então agora vai ficar para o Tribunal de Contas decidir e nos dar o resultado desse caso, se ele vai seguir o que dizem todos os servidores técnicos e concursados, que dizem que tudo foi legal e regular, ou qual é a razão, então, para eles seguirem à frente com esse processo que já foi considerado abusivo, inclusive pela Justiça em primeira instância. Vamos ver o que vai acontecer, vamos seguir. Eu conto com o apoio de vocês ao combate à corrupção, à causa anticorrupção, é muito importante e eu não vou desistir. Eu vou à frente, eu vou enfrentar as dificuldades, os desafios, agora eu preciso e conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço, vamos esperar agora os próximos desdobramentos, vou atualizando vocês aqui.